Olá, meu querido amigo do curso Alfa, tranquilão? Professor Walter de Biologia para essa aula, beleza? Especial para você, ok? Então, meu aluno do Alfa, você vai relembrar comigo alguns conteúdos interessantes. Um dos conteúdos mais importantes para o vestibular, a gente não tem dúvida nenhuma que seja evolução. Então o que é importante? Importante que você identifique algumas características de algumas teorias. Por exemplo, o que é fundamental você saber diferenciar as três teorias: Lamarck, Darwin e Dobzhansky. Olha esse nome, eu sei que esse nome é novo para alguns. Alguns já ouviram falar em Lamarck, Darwin, e agora chega um novo nome chamado Theodosius Dobzhansky. Tranquilão? Muito bem. Então, no aluno do Alfa, a gente vai fazer uma revisão sobre evolução, sobre evolução biológica. Legal? Então é importante que você preste atenção, tá bom? Eu mandei uma lista de exercício via professor Tisso, ok? Pega essa lista e resolva comigo, porque eu tenho essa lista aqui pronta para resolver com você, tá bom? Senta, pega a tua água, teu biscoito e vem comigo, ok? Vamos lá então. O que é fundamental a gente entender? Primeiro, Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro a falar de evolução. Ele é importante? Não, ele não é importante. Ele é importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque ele começou a dar esse pensamento evolucionista. Tá? Darwin usou muitos princípios de Lamarck para poder montar a sua teoria. Vamos ver como Lamarck pensava em relação à evolução biológica. Vamos lá, queridos? Observem. E o outro, não pode esquecer, chama-se Charles Darwin. A gente vai falar sobre ele, é espetacular falar sobre esse cara. Presta atenção. Aí, vamos falar sobre Lamarck. Olha o que o Lamarck dizia. Lamarck dizia que o meio força o indivíduo a mudar. Sabe o que quer dizer isso? Presta atenção. Digamos, olha o Walter, mamífero, perfeito? Aí eu vou para um ambiente frio. Quando eu chego num ambiente frio, o ambiente, por ser frio, ele vai forçar o meu corpo a criar pelos. 1, 2. Ele vai forçar o meu corpo a acumular gordura para servir como isolante térmico. Mas, Walter, isso existe. Existe sim. Nós sabemos que os mamíferos possuem pelos e os pelos têm função de guardar calor. Nós sabemos que os mamíferos, principalmente os cetáceos, né, eles têm a capacidade de acumular gordura como isolante térmico, mas não pelo processo que Lamarck pensou. Ele dizia que o meio força o indivíduo a mudar. Isso está errado, ok? Vamos continuar? Presta atenção. Uso e desuso. Uso e desuso é interessante pra caramba. Olha lá. Você percebe, por exemplo, que se eu fizer exercício, deixo o meu braço esquerdo engessado e o braço direito livre e eu vou fazer exercício, ok? Exercício, pá, e o meu braço direito vai ficar forte. O esquerdo está engessado, ele vai ficar pequeno, ele vai atrofiar, enquanto a musculatura vai atrofiar, enquanto a musculatura vai hipertrofiar, vai ficar grandona, braço forte, ok? Isso acontece? Acontece sim, porém esse caráter não é passado às futuras gerações. E ele pensava o contrário, olha, a transmissão dos caracteres adquiridos. Ele achava que o fato de eu ter uma nova característica fenotípica, ela era passada às futuras gerações. Lamarck estava errado. Beleza? Onde Lamarck errou? Meu amigo, Lamarck acertou no conceito de adaptação. Adaptação significa ajuste. Ajuste ao meio. Tá? Porém, as características, a forma com que ele fala, isso não é verdade. Vamos lá? Observem. Continuando ainda com o pensamento de Lamarck. Olha o que Lamarck dizia, ó. O meio força o indivíduo a mudar. Meu amigo, nós temos aqui a imagem de um elefante africano.
Elefante africano tem a orelha grande, o elefante indiano tem a orelha pequena, né? A África é mais quente que a Ásia. Então, o que acontece? Se nós pensarmos no raciocínio, por exemplo, de Lamarck, ele diria que o elefante africano tem a orelha grande de tanto ele usar a orelha. Ah, mas ele usou a orelha para se abanar. Não é bem assim. Não é bem assim. Olha como é que funciona a questão da orelha. O elefante vive num ambiente quente. Ele é um animal que tem a pele grossa. Então ele tem dificuldade de perder calor por aqui, correto? O que ele faz então? Ele abana a orelha. Quando ele abana a orelha, a circulação do corpo vai para a orelha, o sangue vai para a orelha. Como o sangue vai para a orelha sendo mais fina, perde calor para a atmosfera, resfria o sangue. E o sangue retorna para o corpo frio. É uma forma que ele usa para resfriar o seu corpo. Tá legal? Então ele não tem a orelha grande porque ele está usando a orelha. O que aconteceu na verdade, não posso falar agora. Vou falar depois. Para depois você pensar junto comigo a questão da teoria de Lamarck. Grava isso. Fica na tua cabeça. Por que o elefante africano tem a orelha grande? Presta atenção, tá? Vamos lá, continuando. Olha aí. Mesmo pensamento de Lamarck. Uso e desuso. Olha aí o Schwarzenegger. Grandão, fortão, né? Fazendo musculação. Você acha que o filho de Schwarzenegger nasceria com essa forma física? Será que ele usando musculatura e esse caráter vai ser passado às futuras gerações? Você acha que isso acontece? Pensa. Depois a gente discute isso. Vamos lá? Transmissão dos caracteres adquiridos. Você acha verdadeiramente que os elefantes abanam as orelhas? Abanam as orelhas e quando ele abana a orelha cresce. E a orelha cresce pelo uso da orelha, da musculatura. E por isso os seus filhotes nascerão com a orelha grande. Por que ele usou a orelha? Pensa nisso. Lembre, Lamarck estava errado. Tranquilão? Beleza? Legal, né? Muito bom. Continuando. Ahá! Tá agora, presta atenção. Olha aí, ó. Essa imagem, ela ilustra bem o raciocínio de Lamarck. Como assim? Observe que a girafa de pescoço curto, ó, necessidade, olha aqui a plantinha, né? A necessidade de esticar para comer os ramos mais altos forçou a girafa a esticar o pescoço. À medida que ele esticava o pescoço, a musculatura ia aumentando, logo ele ficaria com o pescoço grande. Quando a girafa cruzasse, esse caráter era passado às futuras gerações. De que essa teoria? A teoria de Lamarck. Lamarck estava certo ou estava errado? Estava errado. Tranquilão? Aos poucos nós vamos justificando os erros de Lamarck. Tá legal, gente? Vamos lá? Continuando, observe. Agora sim, grande mestre, Charles Robert Darwin, mais conhecido por Darwin. Esse foi o espetáculo. Esse cara foi espetacular. Principalmente quando ele fez aquela viagem espetacular no barco Beagle. Lembra disso? Beagle, que ele viajou grande parte do mundo, veio para a América do Sul, e os grandes trabalhos de Darwin foram baseados nas ilhas de Galápagos. Gente, Galápagos é espetacular para os biólogos. Lá você consegue ver, consegue perceber todo o caminho evolutivo. É impressionante. E ele foi justamente no lugar certo. Lá ele montou as suas teorias. Ok? Vamos lá então? Vamos continuando. Muito bem. Olha aí, bacaninha. Ó, perceba que a imagem é a mesma. Eu usei a mesma imagem em relação à teoria de Lamarck, né? Olha aqui, ó. Olha o que Darwin dizia. O meio seleciona. O que Lamarck dizia? O meio força. O que Darwin dizia? O meio seleciona. Olha aí, ó. Lamarck, o meio força o indivíduo a mudar. Darwin, o meio seleciona o indivíduo. Entendeu? Beleza? Então bora pensar de novo, amigão. Vamos lá. Lembra do elefante? O elefante de orelha grande e o elefante de orelha pequena, né?
Então, na África, que é mais calor, quem é que teve mais vantagem adaptativa e evolutiva? Quem é que tem um mecanismo de controle de temperatura mais eficiente? O elefante de orelha grande e o elefante de orelha pequena. Lógico que é o elefante de orelha grande na África. Na África, o elefante de orelha grande estava mais adaptado. Sabe o que significa, meu amigo? Que os elefantes de orelha grande têm um mecanismo de adaptação mais vantajoso. Eles foram selecionados. Os elefantes de orelha pequena, na África, eles foram eliminados. Como é o nome disso? Seleção natural. Teoria de Darwin. Legal? Entenderam agora? Entenderam? Isso aqui é importante. Você identificar de maneira pensar sempre no processo evolutivo, sempre no processo adaptativo. Meu amigo, não se estuda biologia sem uma visão evolutiva, senão você vira um decoreba, ok? Vamos lá, olha lá, Alfa, eu vou te ajudar, nós vamos te ajudar, o Alfa não te abandonou, vamos lá? Bom, uma vez entendido o mecanismo de adaptação feito pela teoria de Darwin, né, a gente vai passar mais um raciocínio espetacular. Olha aí, Darwin percebeu que havia girafa de pescoço curto, mas também havia girafa de pescoço longo. Meu amigo, cuidado com isso. Muito bom. Então, o que ele pensou? Ora, se o ambiente ficar ruim, ficar escasso, né? Ou seja, olha agora, presta atenção, olha. Quando o ambiente adiciona pressões. As pressões ambientais são espetaculares. As pressões ambientais nós chamamos de seleção natural, beleza? Então, quando ocorre pressão, qual é a pressão aqui, Walter? A planta com os ramos mais altos. Aqui, as plantas de ramos mais baixos foram eliminadas. Logo, as girafas de pescoço curto morreram. Só ficou quem? A girafa de pescoço longo. O meio selecionou a girafa mais adaptada. Fácil, né? Tranquilão. Bem diferente da teoria de Lamarck. Porém, olha agora. Por quê? Por que, meu amigo, existia girafa de pescoço curto e girafa de pescoço longo? Explica pra mim. Por quê? Por que girafa de pescoço curto e girafa de pescoço longo? Tadã! Darwin não conseguiu explicar. Ele não conseguiu explicar a origem da diversidade. Olha aí, amigão, grava esse termo, esse termo é essencial, é fundamental para o ensino de evolução. Darwin não sabia a origem da diversidade, não sabia por que os indivíduos são diferentes. Por quê? Explica para mim. Tu és muito parecido com teu irmão? Eu sou parecido com meu irmão. Mas existe diferença? Existe. Darwin não sabia explicar. Darwin não soube explicar por que indivíduos são diferentes. Darwin foi tão espetacular também que ele percebeu que numa população natural, cada casal de bichos tinha um número muito grande de filhotes. Legal? Vou dar um exemplo. Um pato e a pata. Botam vários ovinhos, 10 ovinhos, 20 ovinhos, né? Vão nascer de 10 a 20 patinhos. Muito bom. Esses patinhos, né? Então, eu posso dizer então que com o nascimento desses patinhos, a população de patos aumentou. Mas com o tempo você vai perceber que a população de patos permanece constante. Então, o crescimento populacional, ele não é estático, ele é dinâmico, né? Então, é dinâmico, o crescimento populacional não é estático. Confere? Por que isso? Porque existe alguma coisa fazendo esse controle. Existe alguma pressão sobre esses indivíduos. E essa pressão nós chamamos de seleção natural. Legal? Então a seleção natural, verdadeiramente, são as pressões que ocorrem sobre os organismos, sobre os indivíduos. Quer ver uma coisa interessante? Olha só. Tu achas que a espécie humana ainda está evoluindo ou ela parou de evoluir? O que você acha? Né? A gente acha verdadeiramente que a evolução continua, a espécie humana continua evoluindo. Porém, a tecnologia e a ciência, o que elas fizeram?
elas diminuíram as pressões seletivas sobre a espécie humana, né? Todas as pressões que levam o indivíduo a morrer, elas foram retiradas. Como retiradas? Desculpa, foram diminuídas, melhor falando, pela tecnologia e pelo avanço da medicina. Tá aí. Nós estamos vendo isso agora. Olha aí a pandemia. A pandemia, na verdade, o avanço exagerado do vírus, por exemplo, ele vai sair matando quem? Como? Vai matando as pessoas com problemas respiratórios, né? Então é uma pressão evolutiva, é uma pressão adaptativa, né? Por isso que existe agora essa intenção da reclusão. Entendeu? Por quê? Porque os hospitais não vão aguentar a quantidade exagerada de pessoas com problemas atacadas pelo vírus. Entendemos isso? Então, cada minuto da nossa vida, ela é regida por processos evolutivos. Então, a gente precisa entender isso. Quem entende evolução, entende o mecanismo que está acontecendo exatamente agora, nesse problema que nós estamos vivendo com o coronavírus. Tranquilão? Olha aí. Pá, evolução. Pode vir em prova? Não, não vem não, Walter. Vem, e com muita certeza. Quem for fazer a prova vai usar a evolução exatamente com esse intuito de você entender o processo e o mecanismo evolutivo que está acontecendo exatamente agora. Alô, aluno? Alfa, abre o teu olho, eu estou aqui para te ajudar. O Alfa não te abandonou. Legal? Continuando. Olha aí. Bom, agora a gente entra no mais espetacular cientista evolutivo. Chama-se Theodosius Dobzhansky. Precisa fazer, a gente que é de biologia, os biólogos precisam fazer uma reverência a esse cara. Esse cara foi espetacular. O que ele fez? Ele sintetizou, ele melhorou a teoria de Darwin. Ele sintetizou. Por isso que o nome da teoria é Teoria Sintética da Evolução. Walter, eu já ouvi falar nisso. E eu sei que você ouviu falar. Né? Tem chamado de neodarwinismo, o novo darwinismo. Então, quem é o cara responsável por essa teoria? Está aqui o nome dele. Theodosius Dobzhansky, um russo, biólogo russo. Okay? Geneticista, na verdade, né? Então, em que ele se baseou na teoria para melhorar a teoria de Darwin? Ele se baseou em três coisas: mutação, recombinação gênica e seleção natural. São os pilares da evolução moderna. Quais são os pilares da evolução moderna? Mutação, recombinação gênica e seleção natural. Meu amigo, mutação não é alteração do material genético. Nós vamos ver uma aula de mutação. Guarda aí, hein, cara. Mutação, nós vamos ver uma aula. Vamos ver euplodia, aneuplodia e mutações numéricas. Abre teu olho, fica comigo, fica com o alfa, beleza? Então o primeiro processo de evolução é a mutação. Então, peraí. Tu lembras que eu havia comentado que Darwin não sabia explicar a origem da diversidade? Os indivíduos são diferentes por causa da mutação. Sacou agora? A mutação que é o grande barato da evolução. Então não bota na tua cabeça quando alguém fala assim: a mutação é uma coisa ruim. Não pode pensar assim. A mutação é um processo espetacular. Ele que é responsável pela evolução. Por quê? Porque na mutação eu consigo montar novos conjuntos gênicos. Novos conjuntos gênicos. Esses novos conjuntos gênicos, eles serão recombinados, meu amigo. Recombinados? Peraí, bora pensar. Lembra da genética? Lembra da segregação independente? Lembra da segunda lei de Mendel? Lembra da meiose? Lembra da meiose? Lembra que a meiose é formada por duas, meiose 1 e meiose 2? Lembra que a meiose 1 é formada por prófase, metáfase, anáfase, telófase 1? Beleza? Muito bem. Lembra que a prófase 1 é formada por leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese? São as subfases da meiose 1.
Lembra disso? Pois é, exatamente na prófase 1 que ocorre quem? O crossing over. Lembra disso? Crossing over, a troca de pedaços. Aquela troca de pedaços do cromossomo, né, ele garante a recombinação gênica. Então toda vez que falar em recombinação gênica, eu tenho que pensar fundamentalmente em quem? Meiose. Tem que pensar em meiose. A meiose, ela é o grande barato da diversidade genética. Beleza? Na reprodução sexuada. Olha aí, bacaninha. A reprodução sexuada é que é responsável pela recombinação gênica. Então, o que é importante eu pensar em evolução, Walter? Primeiro, mutação. Alteração do material genético. Isso não se discute mais, confere? Outra, recombinação gênica. A recombinação gênica é feita por quem? Pela meiose. Lembra? Meiose? Qual meiose? Meiose 1, meiose 2. Meiose 1. Lembra? Prófase 1. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. O crossing over, ele acontece no paquíteno, mas só é identificado no diplóteno. Grava isso. Isso é fundamental. Legal? Então não existe você, amigo, estudar evolução se não souber meiose, se não souber a importância da meiose para o processo evolutivo, ok? Para a reprodução sexuada. Por isso que se estuda isso. Tranquilão? Legal, né? Olha aí, alfa. Vamos lá? E a seleção natural? A seleção natural é aquela que direciona, beleza? Ela direciona. Como direciona como? Ela tira os indivíduos inaptos, né, e favorece os indivíduos aptos. A seleção natural, ela direciona. Legal? Muito bem. Então é fundamental que você entenda esse processo. Amigão, tranquilão? Beleza? Então 3 indivíduos que eu acho fundamental que você consiga entender, né? Fundamental. Lamarck, né? Teoria de Lamarck, teoria de Darwin e teoria de Dobzhansky. Precisa fazer esse pensamento. Outra, olha lá, numa prova ele vai falar, ele vai querer colocar, vai querer misturar as teorias, para poder te enganar. Isso você não pode fazer. Tem que ficar atento. Jamais, jamais, jamais ele pode colocar mutação, recombinação gênica e seleção natural, aqui ó, na teoria de Lamarck. Ele não pode falar em mutação. Toda vez que ele colocar mutação como elemento da teoria de Lamarck, esse item estará errado. Toda vez que ele colocar mutação ou recombinação gênica nas teorias de Lamarck e Darwin, estará errado, porque os dois não conheciam genética, não conheciam Mendel. Mendel ainda não tinha montado as suas teorias e eles não conheciam as teorias, não existia genética ainda. E Dobzhansky já em 1940, ele já tinha toda a base genética das teorias de Gregor Mendel, já conhecia a genética. Por isso que ele conseguiu explicar. Beleza? Então vamos lá. Tranquilão. Evidência da evolução. Será que a evolução verdadeiramente aconteceu? Prova para mim que a evolução aconteceu. Prova que existe mecanismo de evidenciar o processo evolutivo. Fóssil é um? Aqui nós temos um peixe, aqui nós temos acho que um trilobita, né? São animais fossificados. O fóssil verdadeiramente são vestígios de animais ou vegetais. Não são restos, são vestígios, ok? Então ele é uma representação do processo evolutivo? Sim. Vamos lá. Ó, os fósseis demonstrando 2 processos. O gradualismo filético e o equilíbrio pontuado. Quando a gente fala gradualismo filético e equilíbrio pontuado, é assim. Olha como as pessoas querem que aconteça. Olha, em relação aos fósseis. Ó, as pessoas querem que o fóssil seja exatamente assim. Olha o exemplo. Olha. Encontra-se um fóssil sem nenhum dedo. Aí
Com o tempo mais recente, encontra-se um fóssil com um dedo. Aí a pessoa pensa assim, olha, quem não tinha nenhum dedo, agora tem um dedo, então ele evoluiu. Aí passa mais tempo, mais recente, 2 dedos. Então quem tinha 2 dedos, veio de quem tinha um dedo. Quem tem 3 dedos, veio de quem tinha 2 dedos, quem tinha um dedo, que não tinha dedo. 4 dedos. 4 dedos, quem tinha 4 é porque veio de quem tinha 3, de quem tinha 2, de quem tinha 1. E que tem 5 dedos. Quem tem 5 dedos é porque veio de 4, 3, 2, 1. Então as pessoas acham que no gradualismo filético, né, os fósseis devam mostrar todo o processo evolutivo, o que não é verdade. O que não é verdade. Né? O gradualismo, a evolução é lenta e gradual. Isso não se discute. A gente vai ver lá na frente com anagênese e cladogênese. Não se discute isso. Porém, o fóssil demonstrando o gradualismo filético já está caindo. Está caindo, não existe mais esse pensamento. Como é que é então, Walter? O equilíbrio pontuado. Olha como funciona. Isso é interessante, cara. Olha lá. Eu encontrei um fóssil muito antigo e ele não tinha nenhum dedo. Tudo bem. Aí eu encontrei um fóssil um pouco mais recente com 3 dedos. Ué? 3 dedos? Mas 3 dedos pode ter vindo de não um dedo? Pode. Pode. Aí um mais recente, 2 dedos. E um outro mais recente, 1 dedo. E um outro mais recente, 5 dedos. Ou um outro mais recente, apenas com 1 dedo. Isso demonstra verdadeiramente, né, que quando se fala de evolução, você nunca deve sempre esperar que aquela espécie seja melhorada. A evolução não é sempre assim. A evolução não é assim. Tá? Então, nós chamamos essa teoria de equilíbrio pontuado. Essa teoria do equilíbrio pontuado é a mais aceita hoje. Então não existe uma sequência. Algumas pessoas querem que o fóssil faça uma demonstração, né, do processo evolutivo, e não é assim. Então a teoria hoje mais aceita em relação aos fósseis é o equilíbrio pontuado. Tranquilão? Beleza. Vamos lá. Olha aí. Caramba, mano. Olha, peixe com olho, peixe sem olho. Agora vamos pensar comigo. Vamos lá. Como seria o pensamento de Lamarck? Lamarck. Volta. Alô? Pensa. Lamarck. Lembra do Lamarck? Uso e desuso? Muito bem. Lembra do que Lamarck pensava? Eu quero que você pense agora. Me ajuda. Por que será que na caverna existe peixe sem olho? Se eu pensar na teoria de Lamarck, eu vou dizer o seguinte. Como a caverna é escura, né, passa o rio dentro de caverna não tem luz, Walter. Se não tem luz, o peixe não precisa olhar. Se ele não precisa olhar, ele não precisa do olho. Então o olho vai atrofiar. Por isso que tem peixe sem olho, o peixe cego nas cavernas, porque ele não precisou olhar. Isso na teoria de Lamarck. Tranquilão? Beleza. Agora vamos pensar nesse mesmo exemplo com relação à teoria de Darwin. Vamos pensar? Olha como Darwin pensou. Nasceram peixes com olhos e peixes sem olhos, né? Muito bem. Peixe com e peixe sem. Qual dos dois melhor se adapta ao ambiente escuro? O peixe sem olho. Legal? Então ele foi selecionado. Beleza? Mas existe peixe com olho e peixe sem olho. Ele só não soube explicar? Só não saberia explicar, melhor falando, né? Por que nasceram peixes com e peixes sem olhos? A origem da diversidade. Lembra disso? A origem da diversidade. Tranquilão? Legal, né? Agora, vamos pensar na teoria desse mesmo exemplo em relação à teoria de Dobzhansky. Dobzhansky falou o quê? Mutação. Olha o mutante. Tranquilo?
mutante. O peixe mutante é o sem olho. Confere? Aí o que aconteceu? O peixe sem olho, né, se adaptou melhor, fez recombinação gênica, reproduziu e deu uma população de peixes sem olhos. E por que eles são diferentes? A origem da diversidade é causada pela mutação. Por isso que eles são diferentes. Dobzhansky. Então, muito cuidado. O que é fundamental você pensar em relação a essa teoria? O que é fundamental? Pense sempre, por exemplo, a questão dos antibióticos nos hospitais e o uso contínuo de antibióticos. O uso contínuo de inseticidas. Pense sempre nisso. Pense nesses dois exemplos. Agora, associe isso à teoria de Darwin e à teoria de Lamarck. Associe. Quando você associar esses dois exemplos, resistência de antibióticos e resistência dos insetos ao inseticida. Quando você associar isso, você vai colocar nas três teorias, Lamarck, Darwin e Dobzhansky. E você vai acertar a questão. Tranquilo? Isso sempre cai? Não, cai não. Isso desaba na prova e você não pode errar. Lembra? Existe e sempre vai existir uma luta contínua evolutiva, né? Bactéria, antibiótico. Bactéria, antibiótico. Bactéria, antibiótico. Bactéria, antibiótico. E assim será para sempre. Então, ok? Tranquilão. Vamos lá. Olha aí aqueles exemplos que eu falei. Agora eu estou te mostrando, bacana, ó. Elefante africano, elefante indiano. A Índia é mais fria, não é isso? Ó, a orelha pequena, os adaptados.